me anulo muito para não ter brigas. Esse será o tema de hoje. E as sugestões de vocês são muito bem-vindas. O que é se anular? Primeiro ponto, vamos pensar o que é se anular. Se anular é deixar de ser você, deixar de fazer aquilo que você faria pelo outro, para não ter um desentendimento, para não ter conflitos. Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês é: onde foi que eu aprendi que se eu me anular, eu tenho menos conflitos? Isso é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Mari fala: já me anulei para não errar, ou porque comprei a mentira de que a esposa tem que se anular para o marido brilhar. Então é a Mari, certo? Então, isso é uma das coisas, né, que acontece. A gente acha que para o outro ser valorizado, brilhar, e você ser aquela que está ali sustentando tudo, que você deve sustentar tudo, que você deve se anular para isso, certo? Eu quero que vocês me respondam: onde vocês aprenderam isso? Onde vocês aprenderam que se anular é bom para não ter brigas? Isso resolve as brigas. Eu quero que vocês me digam se as brigas resolveram quando vocês se anularam. Ah, Fran, as brigas diminuíram. Quando eu não me anulo, as brigas acontecem. Então, vocês aprenderam isso provavelmente na sua infância, ou vocês trouxeram isso de algum lugar, né, lá remoto, mas a gente geralmente refaz isso na nossa infância. E eu quero que vocês me digam qual foi o modelo que vocês aprenderam sobre amor com seus pais. Eu quero que vocês façam agora uma rápida retrospectiva e pense qual foi o modelo de amor que você viu os seus pais te ensinando e que você aprendeu sem perceber. Como foi que você aprendeu a se relacionar em relação ao amor? Qual foram os padrões internos, emocionais, psíquicos de relacionamento? Eles se amavam e se apoiavam e se respeitavam e se escutavam e respeitavam as diferenças um do outros? E como que era esse relacionamento? Isso interfere diretamente nos padrões de comportamento que você aprendeu. Uma pessoa que se anula para que não haja conflito, geralmente aprendeu isso na sua infância. Ou a sua mãe ou o seu pai fez isso, ou você, para encontrar um lugar dentro do seio familiar, acreditou que esse era um lugar seguro para você. Se eu ficar calada, se eu me anular, as coisas vão ficar mais amenas para mim. Para eu ter interpretado isso, alguma coisa aconteceu. Dulce fala: muitas brigas, minha mãe aceitava as coisas que ele fazia e isso me fez ter medo de ter relações. Sabe uma coisa muito interessante que eu vejo acontecendo no nosso subconsciente em relação às relações? Quando a nossa mãe, geralmente o feminino era mais calado, né? O feminino aceitava mais por causa de várias da nossa sociedade, da imposição masculina e de tudo que a gente viveu. Então, geralmente o feminino era mais calado e mais submisso do que o masculino. E o masculino tinha isso, né, Carol? A sensação de controle, né? De brigas e tal, certo? Então, geralmente tinha esse arquétipo: a mulher era mais fraca e o homem mais forte, a mulher mais submissa, o homem mais impositivo. Vocês acreditam que o nosso subconsciente culpa a mulher, rejeita a mulher por ter esse comportamento? E o que a gente fez? A gente, como se a gente, em algum nível no nosso subconsciente,
A gente anulou o feminino, anulou a mulher e absorveu o masculino. A gente ficou com raiva inconsciente ou consciente do feminino, dessa mãe ou desse feminino, porque a gente não aceitava quando criança que esse feminino se subjugasse. A gente ficava, poxa, a minha mãe tem que reagir, isso está acontecendo, por que a minha mãe permite? Isso é o inconsciente, certo? Nosso inconsciente de alguma forma rejeitou o feminino por acreditar que ele era fraco e valorizou o masculino por acreditar que ele era forte, mesmo vendo o masculino machucar o feminino. Aí, ao mesmo tempo que a gente se associou ao masculino, a gente rejeita também parte do masculino porque ele machucou a minha mãe, o meu feminino. Então existe uma briga muito grande entre o feminino e o masculino. Algumas pessoas deixam que a parte masculina da agressão e da imposição sobreponham no seu comportamento. E outras pessoas deixam que a parte da submissão e de se anular sobreponham ao seu comportamento. Todos os dois extremos mantêm as brigas e os desentendimentos, porque os dois extremos estão numa descompensação do amor, estão numa sensação de desvalor, tanto um quanto o outro. Tanto aquele que agride não está entendendo o seu valor, nem está entendendo o valor do outro, quanto aquele que se cala, que é submisso, também não está entendendo nem o seu valor, nem o valor do outro. Quando a gente se sente ou menor ou maior, a gente não está entendendo o verdadeiro valor. Porque a potência, que é entender o meu lugar, o meu valor, quando ela está acima, ela vira prepotência e subjuga o outro. Quando ela está abaixo, ela vira impotência e é subjugado pelo outro. Então, a gente precisa encontrar a nossa potência novamente. Então, a gente vive essa guerra, essa briga entre mandar ou escutar e ser subjugada, subjugar ou ser subjugada. Algumas pessoas já conseguem entrar mais no equilíbrio disso, mas outras ficam horas se sentindo subjugada e horas atacando. É como se a gente estivesse o tempo todo construindo uma relação de defesa. Eu estou me defendendo do outro o tempo todo, porque a relação, em vez delas, aquele lugar íntimo do casal, e em vez desse lugar ser um ninho, ser um lugar, um espaço de intimidade, de confiança, de amor, de amparo, como se fosse uma casa de paz, esse lugar se transformou num palco de guerras, de disputas, de competição. E esse lugar é um lugar muito íntimo. Quando esse lugar é ferido, a gente perde a sensação tão grandiosa que o amor pode nos proporcionar. A gente desacredita e a gente passa a atacar e viver essas distorções. A gente perde a verdadeira natureza do que as relações servem. Só que as relações, elas são o nosso maior, ela é um palco de grandes aprendizados, é a nossa maior forma de autoexperimentação, de enxergar-nos e de evolução de aprendizado espiritual, emocional, psíquico, dos nossos comportamentos em tantos níveis. Então, o relacionamento, ele serve para nos mostrar o que a gente pensa sobre nós, o que a gente pensa que é possível viver, o que a gente acredita que a gente merece receber e dar. Então, o que você vive, que você pegou da sua mãe, do seu pai, das suas outras memórias, não significa que você pode manter, ou que você pode não, você pode sempre, não significa que você tenha que manter. Todos os padrões que nós vivemos, eles podem ser mudados, qualquer um deles. Você não nasceu
e morrer, e vai morrer assim. Você não nasceu assim, nem vai morrer assim. Ah, mas Fran, eu nasci assim, sim. Tá, então em algum momento, em alguma outra memória, isso começou. Isso começou por algum motivo. E eu quero estimular vocês a se perguntarem: se tivesse alguma finalidade eu me anular, qual seria? Se me anular servisse para algo no meu próprio aprendizado interior, como espírito, como ser de luz, como uma centelha divina, como um aluno na Terra, mesmo a gente vendo no livro Conversando com Deus que nós não somos alunos, estamos aqui para relembrar algo que nós já sabemos, mas trazendo essa perspectiva de estarmos aqui para relembrar. Então, se você tivesse vindo à Terra para aprender alguma coisa com cada experiência, e saiba que cada experiência tem algo muito importante para nos ensinar. Então, se você tivesse escolhido exatamente essa família, se você tivesse escolhido exatamente essa situação na sua infância, se você tivesse escolhido essa relação que você vive hoje, ou que você viveu, em que você experimentou a sensação de se anular para não ter briga, se você tivesse escolhido essa situação, qual seria a finalidade dessa experiência para você? Seria aprender a respeitar ou ser respeitado? Seria aprender a trazer o valor, o verdadeiro valor seu e do outro? Seria você respeitar as diferenças? Seria você aprender a amar a você e ao outro? Quais seriam os aprendizados que você poderia trazer numa experiência de se anular? Porque eu acho que você já entendeu que se anular não traz paz. Ao contrário, se anular traz uma sensação de desvalor, traz uma sensação de pesar interno, uma sensação de, quando isso fica muito tempo, dá uma sensação de mágoa. Aquela mágoa vai aprofundando e vai trazendo uma revolta. Aí lá dentro do seu lugar de anulação, dá uns espirros de explosão, porque é como se o balde fosse enchendo e o vulcão estoura de vez em quando e aí tem uma briga maior. Então, se anular não resolve. E nós não estamos em busca de paliativos. Aí eu vou me calar agora para que não tenha briga. Claro que a gente pode pensar eu vou contar até 3, eu vou contar até 10, eu vou contar até 1000 se eu estiver muito nervosa, se eu estiver nervosa, se eu estiver fora do meu eixo emocional. Tem até um exercício que as pessoas falam que você quer parar as brigas, encha sua boca de água e mantenha a água na boca e não engula. E aí você não vai poder falar nada, vai ficar com a boca de água e aí não vai ter briga. Então isso é apenas uma brincadeira, mas que funciona para muitas pessoas. Mas é uma sensação de dizer assim, olha, se acalme, não fale tudo que vem à sua mente. Então o que a gente percebe? A gente percebe que esse lugar de amor que deve ser guiado pelo coração, que deve ser guiado pela consciência mais elevada da nossa alma, está sendo guiado pelas feridas, pelo ego, pelo comportamento que eu aprendi dos meus pais, pelas experiências que eu trouxe da minha infância ou de outras experiências de outros tempos, e eu estou apenas repetindo, eu estou dando continuidade a essas experiências. E enquanto eu estou dando continuidade a essas experiências, eu não consigo viver uma nova experiência. Desculpa, eu apertei um negócio aqui. Enquanto eu estou apenas repetindo padrões, eu me impeço de construir um novo ciclo. Eu me impeço de construir uma nova história. Então, se eu termino um relacionamento com alguém porque esse alguém é agressivo, eu vou atrair outra pessoa agressiva ou parecido com esse padrão, porque afinal de contas eu mantenho o meu padrão.
E lembra que eu falei para vocês que nós somos como um ímã, um campo eletromagnético, enquanto eu não mudo a minha forma de pensar, sentir e agir, enquanto eu não mudo aquilo que eu estou emanando, emitindo, eu continuo vivendo as mesmas experiências, o que é como se eu estivesse no mesmo canal de TV. Eu preciso mudar o canal para que eu mude a minha realidade. Para mudar o canal, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso mudar a minha forma de falar, de pensar e de sentir. Então, como é que eu posso trazer um diálogo ou começar a falar com alguém que não escuta? E a gente falou um pouquinho sobre isso nesses outros dias, sobre escuta. E aí eu vou perceber que o meu companheiro, a minha companheira também está voltado para trás, olhando para sua infância e olhando para os seus problemas, olhando para as suas questões. E a gente não está se olhando de verdade. A gente não está vendo aquela pessoa que está ali. A gente está cada um olhando para o seu passado, a gente está cada um olhando para as suas questões, para as suas dores, para as suas feridas. E a gente não está exatamente se relacionando com a pessoa que está na nossa frente. Às vezes a gente passa a vida inteira, o relacionamento inteiro, e morre vivendo isso, sem nunca ter olhado de verdade para o meu presente e para a pessoa que eu sou e que eu gostaria de ser. Eu só estou refletindo e copiando os padrões que eu já vivi lá atrás que não me servem, mas eu me acostumei, ou eu não sei sair daqui, ou eu nunca pensei que eu poderia mudar isso. Então eu continuo fazendo aquilo que eu aprendi, e eu digo para vocês que vocês podem mudar hoje. Vocês podem mudar qualquer padrão, qualquer. Não importa quanto ele esteja cristalizado, não importa quantos anos você age assim. Não importa nem quantas vidas, caso você acredite em vidas, que você repita esses padrões. Você pode mudar sim. Da mesma forma que eles começaram em algum lugar, em algum tempo e espaço, em algum lugar eles começaram, então em algum lugar eles podem finalizar e completar o ciclo de aprendizagem. Para cada situação eu tenho que entender qual é o meu ciclo de aprendizagem. Eu estou atraindo como um teatro. Imagina que a sua vida é um teatro. E todas as pessoas que estão ao seu redor são como as pessoas que estão contracenando com você, e você é o papel principal do teatro. Agora imagina que você tira o rosto de todo mundo. Tira o rosto do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Tira o rosto. Imagina que eles estão sem rosto. Que eles estão com o rosto neutro, ou, se você quiser, coloca o seu rosto em todo mundo. Não tira de você não, mantém o seu e coloca o seu em todo mundo. Ou, 3 opções para você. Ou coloca o rosto de um anjo em todo mundo e fica com o seu rosto. E aí você vai entrar na cena, você vai contracenar com essas pessoas e você vai viver o seu cenário, os seus dramas, as suas experiências, suas emoções, pensamentos, ideias e escolhas. E imagina que todos esses outros atores, eles estão ali apenas para você experienciar o que você está escolhendo. É assim que é a vida. Nós contracenamos, pode parecer meio estranho isso, mas as pessoas estão compartilhando dos cenários, cada um atrai os outros atores de acordo com o seu cenário, e aí vão formando grupinhos de pessoas que precisam daquela experiência mútua, ou aquela que precisa ser subjugada atrai um subjugador, e o subjugador que precisa subjugar atrai uma pessoa que permitirá se ser subjugada, e assim a panela encontra a sua tampa, até que a panela ou a tampa mude e entenda que não quer mais viver aquela situação. E aí pode-se mudar o mesmo cenário ou pode-se ir para outro cenário. Mas eu preciso entender uma coisa: eu crio o meu cenário. Eu estou criando ele a todo o tempo.
Mesmo que eu não entenda como, o primeiro passo é entender que eu estou criando. E eu não só estou criando, mas eu estou recriando. Eu estou permitindo que ele se mantenha daquela forma a cada escolha que eu faço no meu dia a dia. Então eu preciso entender que eu aprendi a me anular de alguma forma e eu posso desaprender. Eu realmente não preciso me anular para que as coisas fiquem bem. Eu realmente não preciso me anular. E será que vale? Será que vale você viver a vida em anulação para não ter briga? Será que vale também você brigar? Será que não tem um meio termo? Será que a gente não pode aprender a viver conflitos pacificamente? A resolver conflitos que surgem, situações que surgem na nossa vida pacificamente? O que a gente precisa para aprender isso? Muitas vezes a gente precisa olhar o outro e escutar o outro. Porque às vezes o outro está falando algo coerente, mas eu estou tão na defensiva que eu já interpreto de uma forma distorcida e já me machuco e já me fecho ou então já agrido. A gente perdeu a escuta, a paciência e a tolerância com os defeitos ou com a forma do outro ser. E uma coisa muito engraçada é que a gente atrai aquela pessoa que a gente acha que é boa para estar com a gente, porque tem algo que a gente não tem e a gente vai se completar. Então, às vezes, exatamente aquilo que fez a gente estar com o outro se transforma no meu motivo maior de briga. Exemplo, a pessoa que eu escolhi é uma pessoa que fala muito, que é uma pessoa mais extrovertida, mais espontânea, e eu sou uma pessoa mais calada, mais intimista, mais reservada, e eu escolhi aquela pessoa porque eu gostaria tanto de me expressar mais, de falar mais, de ser mais espontânea, e de repente eu achei tão bonito aquela pessoa, me apaixonei e casei com essa pessoa. De repente, no meu dia a dia, eu começo a ficar completamente intolerante à falta de silêncio. Aquilo que fez com que eu me apaixonasse se transformou no motivo do meu maior desânimo na relação. E então, em vez de eu aprender e compartilhar aquilo, eu me fecho ou eu rejeito, ou eu brigo por causa daquilo. Em vez de eu aprender em vez de eu pegar aquilo que para mim é tão importante, que é um presente para mim, que é aprender a me abrir, a conversar, a escutar o outro, a flexibilizar, a trazer mais extroversão, mais autenticidade. Em vez de eu aproveitar a experiência para crescer, eu me fecho no meu casulo de novo e aí eu rejeito a experiência que poderia estar crescendo, que poderia estar me ensinando. E o contrário, a mesma coisa, aquela pessoa que é muito extrovertida, que fala muito, que fala demais, que perde o senso de parar de falar. Às vezes ela olhou aquela outra pessoa que era calada e ela falou, poxa, eu gostaria de ser um pouco mais reservada, de saber a hora certa de falar, de parar de falar. Eu gostaria de aprender a não me expor tanto e a não me expor tanto, não precisar falar tanto, não precisar me explicar tanto. Eu queria ser mais concisa na minha voz, na minha fala, e aí eu encontro uma pessoa mais reservada, me apaixono e caso com ela. E aí no meu dia a dia, essa pessoa não tem muito espaço, não me dá muito espaço para falar. Não me escuta com tanta empolgação, com tanta veemência como eu gostaria, e essa pessoa vai me desestimulando de falar, e essa pessoa vai me trazendo uma sensação de que eu não sou escutada, e aí aquilo que poderia ser o seu ponto de crescimento, de entender, poxa vida, deixa eu aprender a silenciar um pouco, deixa eu observar se eu preciso mesmo falar tudo isso, se eu preciso estar toda hora explicando tanta coisa ou trazendo tantas informações. Deixa eu aprender a ser mais clara, mais concisa, ou falar o que é realmente importante. Então, em vez da gente aproveitar a experiência, a gente rejeita a experiência. E os casais vivem muito isso, em vários aspectos. Às vezes é com o falar, às vezes é com
o horário, como eu falei pra você nesse outro papo de ontem ou anteontem. Hoje é segunda? Não, então foi sexta ou quinta. A gente faz isso em muitos exemplos, né? Vocês podem encontrar, cada casal tem os seus pontos de oposição. Então vocês podem ter se unido pelos pontos de oposição, ou vocês podem ter se unido, ou vocês podem ter se unido pelos pontos de interseção. Se vocês se uniram pelo ponto de... Se vocês se uniram pelos pontos de... pelo ponto de oposição, pode ser que isso seja muito desafiador para vocês, mas de qualquer forma, esses pontos de oposição estão te oportunizando grandes possibilidades de grandes ensinamentos. E se vocês estiverem dispostos a aprender com isso, sua relação vai crescer muito. A sua vida vai crescer muito e você pode ter grandes experiências no seu relacionamento. Pode ter certeza disso. Mas para isso é preciso parar de se anular. Você merece existir sendo você. Você merece entender que você é um tesouro. Não importa o que sua mãe falou para você, o que seu pai falou para você. Não importa o que você aprendeu e que você viu em relação aos seus pais. Não importa o que você viveu com seus irmãos, o que você viveu na sua infância. Você pode entender que aquilo foi uma experiência. Você não precisa carregar isso até hoje, não. O que você pode trazer de bom dessa experiência? E isso é uma outra coisa muito importante para a gente construir o nosso dia a dia. Tudo que nós vivemos tem pontos positivos que podemos trazer e aprender com eles. É sábio e é importante trazê-los, porque quando a gente traz os pontos positivos, a gente pode liberar aquela situação que a gente não quer mais. Enquanto a gente não encontra os pontos positivos, parece que aquilo fica grudado na gente. Então, quais são os pontos positivos de você ter vivido uma experiência ou outra? Quais foram os pontos positivos de você ter se anulado na sua infância, ou de você não ter sido vista, escutada, compreendida, de não ter sido amada, de não ter sido acolhida, valorizada? Isso fez você crescer em que nível? Fez você aprender a se cuidar, ou deveria ter te ensinado isso e você ainda não aprendeu? Isso deveria ter feito você aprender a admirar mais você e o outro também? Tipo, olha, se eu me anulo, não é legal se anular, então eu não vou permitir também que o outro se anule. Tipo assim, eu não vou fazer o outro se anular. Na primeira oportunidade para poder, tipo, agora eu vou ficar nesse lugar de conforto e o outro que vai se anular. Não, eu vou sair dessa guerra. Porque eu vou entender que isso não é legal nem para um lado nem para o outro. O objetivo da relação é se amar. Esse é o único objetivo de estarmos juntos. E quando a gente tá na disputa de um lado ou de outro, a gente tá fora do objetivo da relação. O objetivo da relação é amor. Então eu preciso encontrar o amor dentro de mim para poder aprender a amar e viver o amor. Só que eu não vou encontrar o amor se eu estiver em anulação. Se eu estiver me anulando, eu não vou encontrar o amor, entende? Mas se eu estiver brigando, eu também não vou encontrar o amor. Então, a solução não é nem brigar e nem se anular. É um meio. É você encontrar o amor próprio, o seu alto valor. É você aprender a escutar a sua alma. É uma escuta de alma que às vezes foi perdida e a gente pode refazer entrando no nosso silêncio e parando de falar para fora e falando para dentro, para dentro, para dentro. É fechar os olhos de vez em quando e, sabe, falar baixinho para você e dizer assim, olha, eu estou aqui para você, você é muito importante para mim e você é maravilhosa e eu confio em você e você pode, merece todo o amor do mundo.
E eu vou trazer isso para você com muito carinho, com muita gentileza, com muita paciência e tolerância. Vamos aprender a amar juntas. E é um espaço onde você vai reaprendendo a amar a cada dia. Então, quando você escolhe fazer isso, você vai para o seu dia a dia. Você acorda. O que você faz para manter esse acordo com você? Então, você vai olhar o seu tom de voz, que não vai ser nem subjugado, nem subjugar. O seu tom de voz, a sua paciência de escutar o outro, a sua disposição de falar a partir de algo mais elevado e não só falar qualquer coisa, o que vier na sua cabeça, ou também não é se calar e dizer daqui não sai nada. Não. Se eu quero construir o amor, eu preciso manter esse amor fluindo dentro do meu coração. E o que eu faço, de alguma forma, diretamente na verdade, interfere no que eu sinto no meu coração. Então, manter o fluxo do amor é manter ele em todas as nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas reações. Ou seja, como eu reajo com o que o outro faz. O que eu dou em troca do que o outro está construindo. Eu ajo ou eu reajo? Eu trago de volta a mesma moeda ou eu paro aquele movimento, refaço e trago uma nova consciência para ele? Então, eu me permito me anular ou eu simplesmente sei dar um basta nisso, me dando valor? E quando eu falo dar um basta nisso, eu não estou falando de dizer para o outro, brigando, olha, eu não quero mais isso. Não é assim, porque isso não vai funcionar. Mas quando a gente entende o amor, a gente começa a exalar esse amor, o outro já vai olhar pra gente diferente. Só da gente sentir. Uma vez Buda trouxe para a humanidade que se você sentir amor verdadeiro, apenas de você sentir amor verdadeiro, você está mudando o ódio de 1000 pessoas ao seu redor. De tão poderoso que é a força do amor. Então, não se ocupe com você tem que brigar para impor. Não tem que brigar para impor nada. Mas é se transformar naquilo que você quer ser. Transformar as suas palavras, os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações naquilo que você quer trazer para a sua vida. É você ser aquilo. Você se tornar aquilo. Não só 2, 3, 4 vezes, mas em todo o seu dia. Então, deixa eu ver aqui o que eu coloquei para vocês. Aí quando a gente tá nesse lugar de dor, de se anular, de ser anulado, de tudo isso, a gente não consegue mais entender que existe um espaço no meu relacionamento para esse amor. A gente perde a imagem de que esse espaço é possível para mim. A gente perde o acesso de que eu posso viver um amor pleno, profundo, de respeito, de escuta, de entrega, de admiração, de confiança. A gente perdeu essa imagem. Essa imagem não existe e eu vou ter que recriar ela. Voltar a acreditar no amor. É entender que tudo que eu vivi no passado eu não preciso carregar. Eu posso simplesmente escolher deixar para trás. Olha o que meu pai falou, o que minha mãe falou, o que eles fizeram. É deles. Eu posso trazer isso e devolver para eles o que é deles e trazer de volta para mim o que é meu. E ir me reencontrando o que me faz feliz. O que me traz a sensação de empoderamento. Então, quando eu vou entendendo isso, na vida não existe vítima e vilão. E isso é um passo que a gente vai aprender, que a gente vai entender. Quando eu entender isso de verdade, eu estou dando grandes passos na minha conquista de amor próprio, de valor, de maturidade no mundo. Não existem vítimas e vilões.
Existem pessoas que se colocam naquele cenário. Então, se eu aprendo que eu sou uma vítima lá na infância por alguma coisa, se eu começo a copiar a minha mãe para honrar a ela e eu me coloco nesse lugar de vítima, o que a vítima precisa para ser vítima? A vítima precisa de sofrimento. Se a vítima não sofrer, ela não será uma vítima. Então eu preciso de sofrimento. Então, se eu preciso de sofrimento, eu vou atrair ele para mim inconscientemente. Gente, é inconscientemente. E se eu assumir o papel de que eu vou ser forte, que eu vou impor para poder trazer a minha força, o respeito e essas coisas, eu vou atrair alguém que eu possa fazer isso. Então aí as pessoas se encontram. Ou seja, não tem vítima e vilão. Eu escolhi ser vítima e esse escolheu ser vilão e esses se encontraram. Não tem vítima, não tem vilão. Eu escolhi e ele escolheu. Ponto. O que é que eu faço agora? Eu desescolho ser vítima. E quando eu desescolho ser vítima, essa pessoa vai ficar sem par. Então essa pessoa vai ter duas alternativas. Ou ela vai deixando de ser vilão e a gente se reencontra, ou esse ciclo vai se finalizar e eu vou me oportunizar a encontrar um novo ciclo. É simples assim. Claro que na dinâmica da vida a gente vai aprendendo a mexer com muitas emoções e pensamentos. E as emoções, quando elas estão emaranhadas e preenchidas de tantas coisas juntas, pensamentos, sentimentos, que a gente fica meio que perdido, a gente acha que é muito complicado, complexo. Na verdade, é a forma como a gente está no emaranhado de emoções é que deixa tudo complexo. Mas se a gente pensar que eu sou um fruto, a minha vida é fruto do que eu estou escolhendo. Pensar, sentir e viver em relação a mim mesmo. Quando eu passo e começo a dar valor a mim e ao outro, porque não adianta você sentir que você é valioso sozinho, porque aí você pode ir para a pré-potência, entende? E a gente quer trazer a potência, nem a pré-potência e nem a impotência. Então eu tenho que entender que eu tenho valor e que o outro também tem valor. As minhas atitudes devem ser seguras e amorosas. O que eu vou falar deve ser pensado a partir do amor e não do medo, da revolta, ou da anulação, ou da subjugação. Às vezes a gente acha que se calar é uma forma do outro entender que a gente está chateado e isso não vai funcionar. A gente acha muitas vezes que se calar é uma vingança para o outro entender que ele fez errado e eu vou ficar calada até o outro entender que ele está errado. Isso não vai funcionar. Você vai ficar ali sofrendo no seu mundo de solidão. Às vezes o outro pode até perceber, mas você vai estar se sacrificando em vão. Não é assim que as coisas se harmonizam. O que harmoniza as coisas são as atitudes mais nobres e mais conscientes e não as reações inconscientes. O que muda as coisas é mudar as coisas e não repetir os comportamentos. Se a gente quer mudar um ato de desamor, a gente tem que se transformar em amor. Parece muito óbvio, mas não é. Às vezes a gente fica esperando que o outro mude, que o outro perceba, que o outro tome uma atitude diferente. Isso não vai acontecer. Pode até acontecer se o outro estiver num processo de mergulho, num processo de busca interior, num processo de autoconhecimento. Pode até acontecer. Mas eu não acho que seria uma boa sugestão você ficar esperando o momento do outro evoluir, crescer, aprender e despertar. Porque é a sua vida que está em jogo. É a sua felicidade que está em jogo. É o seu despertar que está em jogo. E nós temos muitas coisas lindas para fazer nesse planeta lindo. Nós temos muitas coisas lindas para aprender.
nas nossas relações. Nós temos muitas coisas maravilhosas que a gente pode fazer com o outro. E é um processo é um momento de escolha. Momento de escolha amorosa, onde você vai começar a modular o que você faz com o outro. E com você, principalmente. Você vai modular a forma como você vai se olhar no espelho. O que você vai pensar sobre você. Poxa, coitada de mim. Poxa, olha, meu marido nunca me ouve, não olha pra mim. Poxa, eu queria isso, eu queria aquilo. E aí a gente vai olhando só porque a gente não tem. Porque a gente não é. Porque a gente não conseguiu. Porque a gente não escolheu. Porque a gente, sabe, pra falta, pra aquilo que nos falta. Então quando a gente fica olhando pra falta, a gente se sente pior. E aí a gente materializa e manifesta mais falta ainda. Porque o que a gente pensa, a gente materializa. Então, se a gente ficar olhando para a falta, a gente vai atrair mais falta. Entende? Então, esse espaço de intimidade do casal, quando a gente se entrega, quando a gente compõe um novo núcleo, que é você e seu marido, casal em si, né? Quando você compõe esse espaço e constrói o seu núcleo, esse núcleo deveria, como eu falei, ser um lugar de intimidade, de um lugar de refazimento. E como você pode transformá-lo dessa forma de novo? O que você pode fazer a cada dia que pode transformar ele num ninho de amor? Primeiramente, acreditar que isso é possível para você. Parar de falar coisas ruins. Parar de se defender. Parar de atacar. Parar de acreditar que o relacionamento é uma briga, uma disputa, uma coisa ruim. Parar de acreditar que sempre vai acontecer coisas ruins no relacionamento. Parar de acreditar que esses pensamentos que a gente traz, o homem sempre abusa, o homem sempre machuca, vai acontecer sempre uma coisa de ruim na minha relação, é melhor eu estar pronta, é melhor me defender. A gente deve reconstruir a relação como um espaço de amor e não um espaço de guerras, de disputa. E quando a gente faz isso, a gente encontra um lugar muito especial e muito sagrado de se viver. Então a gente traz toda a potência que esse lugar tem pra gente. E é muita potência. Porque quanto mais a gente aprende a amar, quanto mais a gente aprende a se doar e permitir esse amor entrar de volta. Porque a gente desaprendeu a receber. A gente quer muito receber, não é? Sim, a gente quer muito receber. Mas a gente desaprendeu a receber, porque a gente está na defesa, a gente está fechada na conchinha. Então a gente precisa reaprender a receber amor. A confiar que a gente pode abrir e receber amor, e não um soco, sabe? Não uma agressão. A gente precisa acreditar que a gente pode receber amor. Porque a gente não está olhando para o amor. A gente não está enxergando o amor. A gente não está percebendo o amor, a gente só está percebendo a dor. E como o outro também está no mesmo movimento, aí todo mundo acha que ninguém está amando ninguém. Ninguém enxerga o amor. Tá todo mundo querendo dar, receber, mas ninguém está permitindo isso acontecer. Então você pode ser o primeiro da fila. Você simplesmente pode ser aquele que levanta a bandeira e diz, olha, eu aceito receber. Eu aceito, eu vou dar um bom dia hoje diferente. Eu vou olhar para o meu marido ou para minha esposa, para o meu companheiro, minha companheira. Eu vou olhar no fundo do olho, com o coração aberto.
e vou dizer com toda a doçura da minha alma que você tenha um lindo e maravilhoso dia hoje. Eu realmente agradeço por você estar na minha vida. Seja lá o que a gente viveu, o que a gente construiu, eu tenho aprendido muito. E eu realmente agradeço a você. Eu só quero lhe dizer que eu quero que você tenha um lindo e abençoado dia hoje. Coisas assim, tão simples de fazer. Não, Fran, eu não consigo fazer isso. Sim, você consegue. Você consegue treinar e falar coisas boas de verdade, com força e potência. Entende que é diferente você falar assim, bom dia, bom dia, bom dia. Diferente. Você poder olhar no outro lá com todo o amor do seu... Sabe, a gente pode derreter o outro, no bom sentido, com o nosso coração, com o nosso amor. Eu já tive várias experiências de derreter o outro com amor. Em vários níveis, amigas, pessoas da minha família. E, claro, dentro do nosso relacionamento é a coisa mais gostosa que tem, né? Mas quando você olha para o outro, assim, do fundo da sua alma e diz assim, olha, bom dia, ou alguma coisa assim, a partir desse olhar assim, que você vai lá na alma do outro e diz, oi, eu tô aqui. Você gostaria de almoçar alguma coisa especial hoje? Ou qualquer coisa assim, mas que você não se sinta menor e nem maior, nem impotente, nem prepotente, mas se sinta no seu poder. Se sinta que você não precisa da aprovação do outro para entender o seu valor. E você resgata ele por si só. Essa é a coragem. Resgatar o seu valor por si só. Não precisar depender do seu pai, da sua mãe mais, porque você já cresceu. E agora você deve pegar as rédeas da sua vida e fazer dela aquilo que você quer que ela seja. Já se pergunta, é por isso que resolvi dar um tempo pra mim, deve ser me curar, né, me compreender, me conhecer. O que pode auxiliar essa mudança e o que pode auxiliar é tudo isso que eu estou trazendo. Aqui não tem bom dia, mas há muito tempo, então sempre é tempo de ter um bom dia. Eu comigo ser minha melhor companhia, sim. Então, ok, você vive uma realidade, muitos de vocês vivem uma realidade e vocês vão continuar querendo viver essa realidade até quando? Você vai continuar construindo essa realidade até que dia? O que você quer viver, construa. O que você quer atrair, doe. O que você quer, como você quer ser tratada, se trate. Se doe para si mesmo aquilo que você quer receber do outro. Então, você vai dar para o outro, não é porque o outro merece, porque o outro não merece, porque o outro faz, porque o outro não faz, porque o outro pode, porque o outro não pode. Você vai dar para o outro algo que você é, independente do outro. E eu vou contar uma história que eu já contei aqui em outra ocasião. Até quando a gente pode tentar se doar para uma pessoa, por mais que isso não esteja fazendo mal a nós mesmos? Então é entender o que é se doar. Se doar não é se anular. Se doar é ser você, sem implorar, sem mendigar, sem se sentir na obrigação de servir. É ser íntegro. Imagine um mestre, Buda, Jesus Cristo, imagine ele aqui, na sua casa aí, do seu lado. Imagine que ele está aí. Então, imagine que você vai conversar ou compartilhar alguma coisa com esse mestre. Ele com certeza lhe serviria. Ou ele, né, poderia também se permitir ser servido de acordo com as circunstâncias mais apropriadas para o seu aprendizado.
Ele estaria ali inteiro, permitindo o aprendizado. Ele poderia servir você caso isso fosse bom para você. Ou ele poderia permitir você servir ele caso isso seja bom para você, porque ele está inteiro. Ele já entendeu o valor dele. Ele não está fazendo aquilo para o vos, para... Eu não estou servindo o outro para ter algo. Eu já tenho e eu estou compartilhando. É um outro lugar de doação, entende? Então, eu não vou forçar o outro a receber alguma coisa, não é isso, de forma nenhuma. E nem vou ficar ali, tipo um tapete para o outro pisar, de forma nenhuma. Eu vou trazer o meu carinho, o meu valor no meu lugar, na minha potência, no meu brilho, na minha segurança, entende? Isso é um treino de entender o seu lugar. Então, alguns homens gostam de conversar, sabia? Outros não. Eu conheço alguns que gostam de conversar, mesmo. E se você tem um companheiro que não gosta de conversar, aprende com isso. Aprende por que você atraiu isso, vê o que você sente e trabalha o que você sente em relação a isso. Você se sente nervosa, você se sente inferior, você se sente superior, você se sente não escutada, você se sente não compreendida. Então entenda que o outro também tem uma história, o outro tem um porquê de não falar. Ele pode ter sido machucado e tolhido de falar, olha, homem é assim. Ele pode ter aprendido com os pais. Todo mundo tem uma história. Então acolher a dor do outro e a história do outro também é um passo de amor. Não tem que ser só da nossa forma. Os homens podem pensar, poxa, as mulheres falam muito. É desagradável, ela não deixa eu ficar em silêncio nem um minuto. E aí? Vai ser um brigando com o outro? Ah, a mulher fala muito, o homem fala pouco. Sabe? É respeitar a forma do outro, tudo bem. Eu tenho que saber lidar com isso, sem me chatear. E a gente vai aprendendo a evoluir, a amadurecer com as diferenças. O outro não é igual ao que eu sou, mas eu atraí essa pessoa e eu estou convivendo com ela, então eu posso respeitar a forma dela ser. E ser a melhor forma que eu posso ser dentro disso. Então, isso, ser gentil com todo mundo, com todas as pessoas. E quando a gente é gentil com todas as pessoas, a gente vai atrair gentileza. Mas ser gentil consigo também, porque a gente deve exalar gentileza. Não é fazer aquilo porque eu preciso ser gentil. Não é uma coisa automática, é uma coisa verdadeira. E quanto maior a verdade, maior o resultado dessa verdade na nossa relação. Então eu vou contar a história que eu disse que eu ia contar. É aquela história que eu já contei pra vocês sobre o santo e o escorpião. Imagina que tinha um escorpião numa lagoa, numa poça de água. Tinha um escorpião numa poça de água e vinha passando um sábio. E ele viu que o escorpião estava se afogando. E aí ele foi tentar tirar o escorpião. E quando ele tentava tirar o escorpião tentava picar ele. Aí ele largava o escorpião assim rápido e o escorpião caía de novo na poça de água e voltava a se afogar. E ele tentava de novo tirar o escorpião e o escorpião tentava picar ele e ele largava. E aquilo ficou ali vários momentos. E aí um menino estava olhando. E aí um menino se aproximou e falou, velho, você não vê que esse escorpião está tentando te matar? Está tentando te picar, te machucar? Por que você está tentando salvar ele? Se ele está fazendo coisa ruim, por que você quer fazer coisa boa? E o sábio falou assim para o menino, o escorpião não está abrindo mão da natureza dele, que é picar, que é se defender com o ferrão. Se o escorpião não está abrindo mão da natureza dele, que é picar, por que eu vou abrir mão da minha natureza, que é salvar, como um sábio, como um santo que sou? A minha natureza é fazer o bem, a natureza dele é picar. Então, por que eu tenho que abrir mão da minha natureza se ele não está abrindo mão da dele? Então, qual é a sua natureza? Aquilo que você faz deve ser porque é a sua natureza. Se você é bondoso, seja bondoso. Não porque o outro merece, o outro não merece, o outro é, o outro não é. Mas porque você é bondoso.
Se você é gentil, seja gentil porque você é gentil. E não porque o outro merece, não merece, não é, se cala, fala, escuta, não escuta. Seja você e você vai, com certeza, trazer o resultado disso. A questão é que a gente fica querendo ser de acordo com o que o outro é, e aí desanda tudo. A gente vai tentando moldar, ó, se ele brigar comigo, eu brigo também, se ele falar assim, eu falo assim, se ele reagir assim, eu me calo, ou eu falo. Em vez da gente só ser o que a gente é e quer ser, a gente fica mudando a nossa natureza para reagir à natureza do outro. E isso faz tudo desandar. Já se fala, eu me doei, fiz tudo que o meu relacionamento, fiz tudo que meu relacionamento e não deu certo. E eu vi que eu me doava demais. Me diga como fazer um relacionamento. Não se doe demais. Não esqueça de você para dar tudo para o outro. E isso a gente ouve muito, exatamente essa frase. Fran, eu fiz tudo, eu dei tudo de mim, eu me anulei. E não é para se anular, porque a pessoa se relacionou com você pelo que você era. Aí você entra no relacionamento e começa a se anular e fazer tudo, e começa a se anular. E você vai se perdendo de você. Acabou você, cadê? Cadê você? Não existe mais. A relação acabou. O momento em que você para de ser você e começa a tentar ser o que o outro quer, a relação começa a acabar. Mantenha o seu valor. Você pode amar o outro e dar o que você dá conta de dar, sem se anular, sem deixar de fazer o que você ama. Claro que sempre com acordos na relação. Acho que vocês estão me compreendendo. Então, sem deixar de ser você. Amar não é se anular. Amar é ser a sua potência e compartilhá-la com o outro. Amar é exalar o seu brilho mais elevado. É compartilhar a sua alma a partir da sua alma e não a partir do ego, não a partir do medo, não a partir da subserviência, nem da imposição. A gente precisa aprender a amar, e amar não é dar tudo para o outro e ficar sem nada e morrer. Aí morreu, acabou a relação. Eu dei tudo, Fran, eu fiz tudo. Não faça tudo. Eu sei o que é isso, porque eu também já fiz. E eu aprendi. Eu só preciso ser eu. Eu só preciso ser o meu melhor. Todos os dias. Ser o meu melhor. Então eu sou o meu melhor com o meu marido hoje. E ele é o melhor. E ele é o melhor dele para mim. E eu vou aprendendo com as nossas diferenças. Se doar demais não é ser bondosa. Ser bondosa é ser bondosa. Ser bondosa é a partir da bondade. Então, eu agradeço a presença de vocês e o nosso tempo já acabou, já passou rapidamente 1 hora. Então, eu agradeço vocês por estarem aqui. Gratidão, fiquem em paz e até amanhã. Fica com Deus. Gratidão pela sua presença e pelo seu amor.